Saúde, irmão, na paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Nós iremos estudar a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. É o título da lição que nós iremos estudar. Antes de começar a lecionar para os irmãos, eu queria começar com uma oração. Querido Deus, nesse presente momento eu quero apresentar nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos que faz parte da EBD. Que o Senhor venha estender as tuas mãos e usar de bondade e de misericórdia. Abra, Senhor, as portas, os portões, a janela dos céus e derrama sobre as nossas vidas o entendimento da tua palavra. Que os teus filhos venham crescer na graça e no conhecimento, como bem escreveu o teu servo, o apóstolo Pedro. Tira da nossa frente todos os embaraços, todos os impedimentos, todos os empecilhos. Lança por terra toda a seta do opositor do nosso adversário. E venha sobre as nossas vidas, abre as portas, os portões dos céus, e nos conceda, Pai querido, da tua sabedoria e do teu entendimento. Se conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Então, a lição de hoje, irmão, nós iremos estudar. O povo de Deus deve separar-se do mal. Textual. Pelo que saiu do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, é o que nós iremos estudar na lição de hoje. O povo de Deus deve se separar-se do mal. Sim, tudo aquilo que for mal aos nossos olhos, que nos distancie da presença do nosso Deus, é dever nosso distanciar da aparência do mal. Se o homem quer se aproximar de Deus, é lógico que você tem que se distanciar do mal. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59, 60, 42, ou 4, versículo 2 e 3, e 6, versículo 3 e 4. Eu não vou ler a leitura bíblica em classe, que eu separei alguns assuntos aqui, baseado aqui nesse livro aqui que eu estava lendo sobre a história de Israel. Espero falar para os irmãos algumas coisas aqui, baseado na história de Israel, que é o que o comentarista colocou aqui. E nós iremos aqui para a introdução. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme o rito da lei. Nós vimos aqui que, com a decisão que eles tomaram, os judeus, quando foram levados para cativeiro de Babilônia, eles foram espalhados por todo o território do Império Babilônico e impedidos de adorar a Deus. Foi profecia do profeta Jeremias. O rei Sedequias, na terceira leva, que foi quando aconteceu, Sedequias era o rei. 586 foi a destruição das muralhas de Jerusalém e o rei Nabucodonosor destruiu as muralhas de Jerusalém, levou o rei Sedequias para Babilônia e o resto dos judeus. Boa parte dos judeus, e os que ficou sem condições nenhuma de reconstruir Jerusalém. Mas foi profecia que Deus já tinha usado o profeta Jeremias, pedindo que Sedequias se humilhasse. Irmão, o povo de Deus deve se separar-se do mal?
Tudo aquilo que é mal aos nossos olhos, que nos distancia da presença do nosso Deus, que nos leva para distante da presença de Deus, nós temos que nos distanciar. Então o povo foi levado para cativeiro babilônico em 586, foi a data, destruição das muralhas de Jerusalém. E 538 acontece primeiros povos de Jerusalém que retornam para sua terra, para Jerusalém, em 538, 70 anos depois. Então a decisão do povo foi de viver segundo a lei de Deus. Pegar a palavra de Deus como regra de vida para nossas vidas. No caso, eles aqui, a Torá, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Para nós, as Escrituras Sagradas, 66 livros. E procurar aplicar ela como regra de vida no nosso dia a dia. Somente os judeus retornariam a Judá. Irmãos, aqui, somente os judeus retornariam a Judá, aqui vai falar sobre uma triagem. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente israelita. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdote, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundos. E os judeus mestiço, nascido de casamento misto durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão das luzes com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queriam acompanhá-lo. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não há lucro e sim grave prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: é necessário nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Então nós vemos aqui que isso teve que passar por uma triagem. Homens e mulheres que nasceram no casamento misto, judeus com samaritano, com babilônico ou com qualquer outro povos, teve que se passar uma triagem. E aqui me chama a atenção, irmãos, que pode-se fazer triagem em qualquer lugar, mas quando se diz respeito de igreja, de chamado, ou o irmão que canta, o outro que não canta, fazer uma triagem para deixar a pessoa apta para exercer aquela função, alguns não concordam. Pois bem, mas aqui Deus exigiu triagem. E nessa triagem ficou muita gente, que é o que está escrito lá no capítulo 2 de Esdras, no versículo 59, da leitura bíblica em classe, no versículo 60, vai falar dos povos, as pessoas que ficou, porque não conseguiram provar sua genealogia, se eram legitimamente judeus, ou se era mistura de judeus com as tribos do norte com o samaritano, ou com o babilônico, ou com qualquer outro, assírio.
Mas aqui nós vemos que nessa triagem aqui já ficou 652 pessoas. Para que serve uma triagem? Para saber se está apto aí ou não. Isso pode se aplicar assim, nos nossos dias? Sim, pode sim. Se você quer passar pente fino para saber se a pessoa é apta para aquilo ali ou não, precisa se fazer uma triagem? Sim. Isso vai para a área do ensino, para a área da palavra, para a área do louvor. Quando se quer consagrar alguém, a Bíblia também, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar também das pessoas, isso vai falar sobre questão de triagem, as qualidades que o homem tem que ter para exercer uma função eclesiástica dentro da igreja. Jetro, quando topou com Moisés no caminho em direção à terra prometida, ele deu um conselho a Jetro que separasse homens que fossem capazes. Isso vai mostrar exatamente o que é uma triagem. Então, Deus, para retornar aqui, era qualquer um? Não. Tinha que ser muita gente? Não. Deus exigiu aqui a qualidade. Então, o povo de Deus deve se afastar-se do mal? Sim. Isso aqui, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que pode nos distanciar da presença de Deus, o homem e a mulher de Deus têm que se afastar. Foram 70 anos de cativeiro e Deus levou esse povo para lá exatamente para trabalhar no coração. Porque o primeiro templo que Salomão construiu, lindo, belo. Mas quando Jeremias profetiza, ele fala que seria diferente, porque Deus iria trabalhar no coração do povo. O templo em que Deus quer habitar é as nossas vidas, o nosso coração. E aqui houve-se aqui essa triagem, porque eles resolveram viver de acordo à lei de Deus. E nessa triagem aqui ficou 652 pessoas. Aí, ponto 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Aí no ponto 1 vai dizer, quem eram os samaritanos, irmãos? Eu não vou estar lendo todo o texto aqui, mas eu rabisquei algumas coisas aqui e vou tentar explicar para os irmãos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles que pertenciam às 10 tribos do norte. E essas 10 tribos do norte foi uma profecia que o profeta Aías lançou sobre Jeroboão. Quando Jeroboão fugia do rei Salomão, ele estava vestido numa túnica, desfaz das túnicas, rasga em 12 pedaços e pediu que Jeroboão pegasse 10 pedaços. E ele pega e ele lança a profecia, que assim seria, o reino seria dividido, ele ficaria com 10 tribos, e Roboão, que era filho de Salomão, ficaria com 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras tribos ficou com Jeroboão. Capital do reino do norte, das tribos do norte, é Samaria. Capital do reino do sul, Judá e Benjamim, Jerusalém. E ali começa uma briga, lugar de adorar. Jeroboão, Jeroboão, para não ver as tribos do norte descer a Jerusalém para adorar a Deus, lá ele constrói altar e começa a cultuar Deus para o povo não descer a Jerusalém, que era o lugar onde estava construído o primeiro templo. E essa briga durou por muitos anos. O fim do Reino do Norte aconteceu em 722. Foi o fim do Reino do Norte. Quem era o rei? O primeiro rei Roboão e o último rei era Oséias. Foi o último rei das tribos do norte. E aqui se findou o Reino do Norte. E ao se findar, quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, as 10 tribos do norte levadas cativo para a Síria. E os assírios colocou outros povos que não eram da tribo do norte para habitar em Samaria e espalhou os que pertenciam às tribos do norte.
esse povo também se misturou com os judeus. E aqui depois de 721, quando isso aconteceu, aí o que ele pega? O rei da Síria pega sacerdote israelita para ensinar os assírios a cultuar o verdadeiro Deus. Eles até temiam a Deus, mas não deixaram de adorar os deuses dele. Eles permaneceram na prática da idolatria. E em Gálatas capítulo 5, versículo 20, idolatria é algo que faz parte de obra da carne. Eles temiam a Deus, porém eles não abandonaram as velhas práticas. Eles aceitavam os ensinamentos dos sacerdotes, mas não praticavam a lei de Deus. E isso é obra da carne. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. E quando os judeus retornaram, em Esdras capítulo 4, versículo 1, os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta dos samaritanos o ajudarem. Igualmente, com Neemias na reconstrução dos templos, também eles rejeitou. Nós vemos aqui que eles tinham tomado uma decisão de não se misturar. Tem decisão nas nossas vidas que não é Deus que tem que tomar. Somos nós que temos que tomar. E em algumas decisões que nós vamos tomar nas nossas vidas, vai doer? Vai. Mas é o certo a se fazer? É o certo a se fazer. E eles tomaram essa decisão de não aceitarem essa ajuda dos samaritanos. Ponto 3. Os samaritanos procuraram apresentar-se como judeus, casaram com as filhas dos judeus e deram filhos aos judeus em casamento, e alguns caíram nesta armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado e que iremos fazer na lição de número 12. Nós vemos aqui, irmão, que o comentarista colocou um dos erros gravíssimos que Esdras pegou foi o casamento misto desse povo. Imagine alguém que vai mexer com a reforma espiritual e você já vê muitos erros que tem no meio desse povo. E ali ele teve que fazer o que Deus pediu para fazer. Imagine um pai ter que deixar um filho. A mãe tem que deixar uma filha. E assim foi feito porque Deus queria assim. Mas isso foi uma cilada que eles caíram em época de cativeiro de Babilônia. Então tem erros que cometemos na nossa vida que você vai levar para o túmulo. E um deles é inevitável. Isso é um assunto que vamos falar mais na frente, sobre o casamento com mulher estrangeira, né? Sendo que Deus já tinha falado que não era para se misturar. Um dos erros do rei Salomão foi porque Salomão pegou muitas mulheres e para agradar essas mulheres, ele se distanciou de Deus. Então ele construiu altares a outros deuses. E os judeus aqui se misturou com os samaritanos. Mas agora Deus estava pedindo, eles tinham que comprovar que eram verdadeiramente judeus. Mas
como de fato não era, eles tiveram que se desfazer desse relacionamento. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejavam-se os judeus. Aqui eu quero falar para os irmãos sobre uma palavrinha que o comentarista colocou aqui. Os samaritanos invejavam-se dos judeus. A inveja é uma coisa que pode trazer um prejuízo muito grande. Quando os judeus retornaram, os samaritanos aqui tinham honra. Mas quando os judeus chegaram aqui, que começaram a cultuar o verdadeiro Deus, os que eram simpatizantes dos samaritanos, logo viram que a prática dos judeus era uma prática diferente, o Deus que os judeus cultuavam era diferente. Então cresce no coração deles a inveja. Isso é uma coisa que se tem no coração do homem, ele tem que se libertar, porque isso não é uma coisa muito boa. Isso leva a pessoa a perseguir um outro, e no caso aqui aconteceu com os judeus. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único e verdadeiro Deus e adoraram, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus e os sacerdotes tinham inveja da igreja. Irmãos, então nós vimos aqui que a diferença aqui estava na atitude que os judeus tomaram de cultuar ao único e verdadeiro Deus. E a inveja dos samaritanos era exatamente a forma que eles cultuavam a Deus. Então, isso pode gerar inveja no coração de alguém quando vê um irmão que tem a graça de Deus, que louva com unção, que prega com graça, que ensina com graça. Pode nascer no coração do outro a inveja? Sim, pode. Mas eu quero falar para os irmãos que isso não vem de Deus. Porque é uma coisa que, se você quer ter a graça, se você quer ter a unção de Deus, nada te impede. O véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, de baixo a cima, e você hoje tem acesso a entrar e sair e adorar a Deus. Então a inveja não pode haver no nosso meio. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que nos distancie da presença do nosso Deus. Aí Deus exige, ponto 3, Deus exige santidade do seu povo? Sim. Deus exige santidade da igreja. Para Josué ele disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O segredo de santificação hoje, de buscar a Deus hoje, de honrar a Deus hoje, não é que Deus vai agir na minha vida de imediato. Para Josué ele disse: santificai-vos hoje, e o amanhã, futuro, Deus fará maravilha no meio de vós. Então Deus exige da igreja, Deus exige do povo dele santidade. Deus exige de alguém que quer ter a graça dele na vida. Santidade, sim, exige. Santidade, eu vou falar para os irmãos, o que é santidade? Santidade é... Eu não vou falar de questão só de santidade na parte estética do corpo ou o vestimento. E ainda que isso venha acontecer, quando a transformação ela acontecer dentro do nosso coração, lógico, o nosso comportamento vai mudar diante de Deus e diante da sociedade, diante do meu irmão da direita e da esquerda. Então, santificar é separar, se separar. E separar de quê? Separar-se do mal.
o povo de Deus deve se separar-se do mal. O povo de Deus deve se santificar. Santificar é separar. Você vai entrar por esse caminho, por esse processo de se separar, de distanciar do mal. Em toda a história, o povo de Deus observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Então foi uma atitude que eles tomaram no coração de se separar do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo, reconheceram que Deus fizera a obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. O anjo do Senhor visita o acampamento de Israel e antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu uma visita do anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu Senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. Então nós vemos que Deus pediu: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E aqui no ponto 4, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Irmãos, aqui Israel foi derrotado pela pequena cidade de Ai porque havia um erro no meio da nação de Israel. E quando Josué foi buscar e invocar o Senhor pediu que tirasse do meio deles o erro, para depois o Senhor operar. Então Deus exige do povo dele santidade? Sim, Deus exige do povo dele santidade. Pode acontecer do povo de Deus em algumas batalhas perder? Pode. Aqui no caso aqui ele poderia até pensar, já que a grande muralha de Jericó foi por terra, então logo a cidade de Ai também não vai resistir, porque essa aqui é a nação eleita. Só que não funciona assim não, irmãos. Ou nós porfiamos pelo caminho estreito para depois Deus fazer maravilha no nosso meio, operar, ou quando nós partimos para uma batalha, nós vamos sair de lá derrotado e decepcionado. Mas nunca o erro está no Criador, o erro está sempre na criatura. E aí quando você entra pelo caminho da humilhação, que você vai orar, Deus vai mostrar aonde está o erro. Então nós temos que lembrar aonde caímos. Erramos aonde? Preciso consertar o meu altar? Como está a minha vida diante de Deus, né? E Paulo, ele escreveu aos crentes da cidade de Corinto, que congregava em Corinto, e ele é bem claro: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Nesse examinar, Paulo está mostrando o que é o evangelho. Nós temos que, de vez em quando, estar olhando para a nossa vida. Sócrates vai falar o seguinte: uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Então eu não preciso que um irmão venha me reprovar, porque a Bíblia já me ensina a me reprovar em algumas ações. Eu vou analisar, olhar para a minha vida e ver onde eu errei, onde eu preciso mudar. E vendo aonde eu errei, aí eu vou me humilhar na presença de Deus e procurar consertar a minha vida. E aqui quando ele tirou o erro, aí sim, aí Deus entregou
o rei, os povos da cidade de Ai, nas mãos de Josué, depois que eles repararam o erro. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio deles. Então, para Deus fazer maravilha, operar, fazer milagre no nosso meio, nós vamos ter que caminhar por esse caminho estreito. Não, Deus vai fazer porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. E logo, Ele é misericordioso, bondoso, então Ele vai agir na minha vida. Não. Para cada ação, uma reação. E se você se humilhar, Deus não vai resistir um coração aquebrantado, que se voltou, uma pessoa que se humilha diante da presença de Deus. E aqui ele reconheceu que precisava da ajuda de Deus. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que só Deus pode realizar, só Deus pode fazer. Mas para Ele fazer, eu vou ter que me humilhar, descer do pedestal e reconhecer, não, aqui não tem bom. Então, se erramos, vamos procurar consertar a nossa vida. Devemos manter uma vida de separação do mal. Aí é que eu quero falar para os irmãos. É dever nosso. Tudo aquilo que é mal aos meus olhos, tudo aquilo que é mal para a minha vida, é dever. É uma obrigação que eu tenho. Se eu quero a presença de Deus, eu vou ter que me distanciar do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto as portas para a união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afável e pacífico no início, mas teriam perturbação a união que havia entre os judeus. Teriam praticado do culto dos judeus e afastado da presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Então, irmão, esse erro aqui da tribo do norte, quando Jeroboão, ele construiu um altar. Ele construiu um altar para que o povo que pertenciam à tribo do norte ficasse em Samaria e lá adorasse. E isso ficou no coração do povo, eu diria para os irmãos que já era a cultura dos samaritanos. Essa união não iria dar certo nunca. E eu quero aqui falar para os irmãos sobre questão de idolatria. Um ídolo na mão, isso é uma frase que Martinho Lutero disse o seguinte: um ídolo na mão é tão ofensivo quanto um ídolo no coração. Eu não adoro a uma imagem de escultura, mas eu tenho um ídolo no meu coração. Ofende o nosso Deus Todo-Poderoso? Ofende, sim. É tão ofensivo quanto um ídolo que se tem na mão. Então, como eles aqui não cederam e se distanciaram, nós vemos aqui que foi uma posição que eles tomaram de não se misturar, e Deus aqui o honrou. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram e se valia a pena manter-se a linha de separação do mal. Aí entre eles aqui, irmão, ele vai falar sobre Asaf, Malaquia. Asaf no Salmo 73, parece que ele aqui entra em crise, vai observar a vida de alguém e ele pergunta, mas vale a pena? O salmista Asaf escreve no Salmo 73, na verdade que em vão tenho purificado meu coração, levado
e lavado as minhas mãos na inocência. Parece que aqui ele entra em crise ao ver ou observar a vida de algumas pessoas do lado, à direita ou da esquerda, e aqui erros que pode acontecer comigo, com você, a partir do momento que eu deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da tua fé, Jesus Cristo, e começar a observar a vida de um irmão da direita, da esquerda, ou a vida de qualquer outra pessoa. Então, os meus olhos têm que estar voltados para a cruz do Calvário, porque em Jesus nós vamos encontrar a perfeição. E ele quase se distanciou, mas quando ele se voltou para Deus, ele pôde entender. Então, nós podemos errar, irmãos, se eu ficar olhando para a vida da direita, da esquerda e tirar os meus olhos do nosso Criador, do nosso Deus, eu posso vacilar. O Evangelho, ele não é externo, ele é interno. A trave não está no teu olho, mas as Escrituras me mostram que a trave ela pode estar aqui no meu olho e não no teu. No teu tem um cisco. Se você partir desse pressuposto, você vai começar a entender que o Evangelho é para mim. Primeiro para mim. Depois, com a minha vida, eu posso pregar para alguém. Eu não tenho o direito de pegar um servo e crucificá-lo, porque o Senhor não me deu esse direito. Eu não morri por nenhum dos irmãos. Quem morreu foi Cristo. Então, o Evangelho, ele é interno. E aqui ele começa a observar, será que vale a pena? Vale a pena eu viver na inocência? Vale a pena eu me distanciar-se do mal? Eu diria para os irmãos, se você ficar olhando para um mundo capitalista, você não vai entender. Mas se você olhar para o reino de Deus, e quando eu digo reino de Deus, eu estou falando do reino dele, que ele veio implantar quando ele esteve aqui. E por causa disso, os judeus não entenderam, porque eles esperavam um Davi da vida que viesse para expulsar os romanos de Jerusalém. E Jesus, ele veio pregar o reino de cima. E esse reino que é de cima tem uma diferença muito grande desse mundo em que nós vivemos. E Jesus veio para pregar e mostrar esse reino. E é esse reino que, se eu olhar para esse reino, eu vou ver que muita coisa aqui, se você vai ter que fazer vista grossa, porque o que Jesus preparou para cada um de nós, para a igreja dele, é bem superior. Não dá para comparar. E Paulo foi bem claro, coisas que o olho não viu, que na mente humana não tem, que jamais desceu o coração do homem, é o que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, se você está passando por esse momento, observando a vida de alguém, ou está se perguntando se vale a pena você dizer não à corrupção, se vale a pena você dizer não à prostituição, se vale a pena você dizer não ao adultério, eu quero falar para você que tudo isso vale a pena, porque o céu não se dá para calcular o que é eternidade, não se dá para falar o que é o gozo, a alegria que vai ser quando nós partimos dessa vida. Mas de uma coisa é certa, se você olhar para Cristo, como disse Paulo, pregando aos crentes de Corinto, no capítulo 11, versículo 1, sejais, portanto, os meus irmãos, meus imitadores, aí ele tira o foco dele, assim como eu sou de Cristo. Por que ele tirou ali o foco dele? Para que nenhum viesse se basear na vida dele, Paulo, embora sendo um homem de Deus e procurando viver na prática da palavra. Mas ele disse, olha, assim como eu sou de Cristo. Então, que cada um dos irmãos venha olhar para Cristo, se distanciar do mal e não venha entrar em crise porque o irmão A, B, C está sendo abençoado, próspero e você não.
Se for da vontade de Deus que você venha conquistar algo aqui nessa terra, amém. Se não for, não entre em crise, porque no céu o que se conquista aqui fica. Lá, para entrar no céu, a bagagem ela é completamente diferente: amor, misericórdia, bondade, fidelidade. Então é isso que se leva para uma vida no futuro, que logo a noite vai chegar, esse dia vai terminar e a igreja será tirada dessa terra. E o que nós vamos levar, irmãos, é uma vida de separação do mal. E isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. E aqui eu já quero encerrar para os irmãos. A bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Então, procure viver conforme a vontade de Deus. E as bênçãos do Senhor te acompanharão, te seguirão. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, que o Espírito do Senhor venha conduzir e derramar sobre a tua vida sabedoria e entendimento da palavra dele. Que ele venha colocar guardião à tua direita e à tua esquerda, e que o Senhor venha dar crescimento à escola bíblica dominical. Eu vou fazer uma oração e logo estarei encerrando. Senhor Deus, abençoe cada um dos teus filhos e derrama uma vez mais do teu Espírito. Dê a eles entendimento e compreensão da tua palavra, que cada um venha crescer na graça e no conhecimento. Derrama do teu Santo Espírito, ser conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.